Muito bem-vindos a mais um workshop do programa Diabetando. Hoje, diabetes e imunização, com a doutora Renata, que vai fazer aqui a explanação do tema para vocês, tá bom? Aproveitem, no finalzinho a gente vai abrir para algumas perguntas. Não vamos conseguir responder todas hoje, mas se sobrarem perguntas, postem na comunidade do programa Diabetando, tá, gente? Não na Semana da Vida Normal com Diabetes, que eu sei que vocês estão participando lá, postem na do programa, que daí a gente responde posterior, tá bom? Vamos começar. Vai lá, Rê. Bom, boa tarde a todos. Para quem ainda não falei, boa tarde. Sejam bem-vindos a essa aula. Eu vou falar um pouquinho sobre diabetes e imunização, ou diabetes e vacinação, né? Que é a mesma coisa. Tem grandes medos, as pessoas têm muito medo de tomar vacinas, tem alguns receios, né? Em relação aos efeitos colaterais, aos problemas que a vacina pode causar, né? Então, essa conversa hoje é mais para a gente poder desmistificar a questão da vacinação e conseguir entender qual é a grande importância disso. Passa para mim, por favor. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela mostra que a pneumonia é uma das principais causas de morte que pode ser prevenida, né? Por que essa informação é tão importante, né? Por que a gente toma vacina, né? A gente toma vacina para evitar que as doenças graves aconteçam, né? Para evitar que algumas doenças, como a catapora, o sarampo, a cachumba, a poliomielite, entre outras, aconteçam. Mas, hoje em dia, a gente tem também como prevenir a pneumonia, que pode ser causada por vários vírus, né? Que é por isso que a gente toma a vacina da gripe, né? Alguns estudos, eles mostram risco médio aumentado em adquirir doenças infecciosas nos portadores de diabetes, né? Por conta da redução da imunidade devido ao diabetes mal controlado, né? E por conta desse medo, a vacinação ainda é muito baixa nessa população. As pessoas ainda têm receio de tomar vacina, sendo que só porque tem diabetes, né? Pode passar, por favor. A resposta imunológica de quem tem diabetes, ela pode estar descompensada quando a glicemia, pode estar alterada, na verdade, quando a glicemia está muito descompensada, mas isso não é como uma alteração pontual da glicemia, né? Quando a pessoa está com diabetes descompensado a longo prazo, a resposta imunológica ela vai estar alterada, mas ela vai estar alterada também para ter doenças mais graves do que a população comum, né? Por isso que é tão importante a vacinação. A vacina para pneumococo, que é a principal causa de pneumonia, teve um grande avanço na prevenção da pneumonia mesmo. Então, as pessoas passaram a ter menos quadros graves em relação à pneumonia e, consequentemente, menor risco de morte, né? Por isso que a gente pensa sempre, quem deve tomar vacina, né? Todo mundo que pode deve tomar vacina, né? Principalmente quem tem diabetes, para reduzir o risco de doenças graves, de mortalidade, que é a morte, né? A gente tem que tomar vacina para reduzir o risco de morrer e também de ficar doente, né? Próximo. Qual que é o esquema vacinal recomendado para quem tem diabetes? É o mesmo esquema para toda a população, de acordo com a sua faixa etária, né? Então, as pessoas tomam a vacina independente de ter diabetes ou não, de acordo com o calendário vacinal normal, né? Agora, tem algumas vacinas que têm uma indicação mais intensa para quem tem diabetes, inclusive as pessoas com diabetes acabam tendo essa recomendação de tomar vacina antes dos outros grupos, muitas vezes, né? Das pessoas com diabetes e com qualquer outra doença crônica. O influenza, que é a vacina da gripe, a pneumocócica, que é da pneumonia, hepatite B, na verdade, todas as pessoas têm essa indicação, né? Então, tem que ser tomada. Lembrando que a vacina do tétano, né, que é a vacina tríplice bacteriana,
Tem que ser tomada a cada 10 anos, a gente não pode esquecer. Então, sempre que vai tomar, por exemplo, a vacina da gripe, levar a carteirinha de vacinação para ser atualizada. Próximo. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda a imunização para gripe, para o pneumococo, para hepatite B, para catapora, para o herpes zoster, né? São vacinas que nem sempre estão no calendário vacinal comum. Por exemplo, da varicela, do herpes zoster, não estava no calendário vacinal comum, mas é recomendado para quem tem diabetes, assim como a do pneumococo. Pode passar. Esses são alguns dos critérios da Sociedade Brasileira, que, na verdade, são a mesmo grupo de... a mesma recomendação para toda a população, né, que deve ser recomendada. Não é recomendado fazer o uso de... receber a vacina as pessoas que estão com uma imunidade muito baixa, né? Então, pessoas com diabetes extremamente descompensado, que estão com doenças ativas, ou que, por exemplo, estão desnutridos por conta do diabetes muito descompensado, às vezes tem que avaliar com o médico se vale a pena tomar a vacina ou não, né? Mas isso se diz com as vacinas quando tem os vírus vivos atenuados, porque a gente tem 2 tipos de vacina. As vacinas que são com as frações dos vírus, ou seja, não tem risco algum de causar doença, e as vacinas que têm o vírus, mas de uma forma muito atenuada. Então, se a pessoa está com o sistema imunológico extremamente debilitado, existe sim o risco da pessoa pegar aquela doença com a vacina do vírus atenuado, que são a febre amarela, é a principal vacina que tem vírus vivo atenuado. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Tem algumas... alguém perguntou aqui se a do pneumo não é só para idoso. A maioria é para idoso, mas também pode ser recomendado pela doença crônica, né? Aí vai de região para região, e a gente tem que procurar saber as informações através do posto de saúde. O posto de saúde é o local onde a gente tem o maior cuidado em relação à vacinação, né? Sempre que a gente tem dúvida, a gente leva a carteirinha até o posto de saúde e questiona: olha, eu tenho diabetes, quais as vacinas que eu devo tomar, né? Mas tem alguém com o microfone ligado, tá com um pouquinho de interferência. A gente tem que tomar cuidado em relação a estar sempre com a carteirinha válida, né? Agora, o que é importante saber em relação à vacinação, né? Todo mundo tem que tomar a vacina. Tem muitos mitos de que a vacina causa doenças, tem algumas coisas aí relacionadas a autismo, nada disso tem comprovação científica, nada disso justifica o não uso da vacinação, né? A gente tem que lembrar que a gente teve a varíola, né? Uma doença que matou muitas e muitas e muitas pessoas, que hoje em dia já não existe mais. A gente tem o sarampo, que ficou erradicado por muito tempo, que também matou muitas pessoas, né? E que hoje em dia voltou a aparecer aqui no Brasil com alguns casos por conta dessa onda de não dar vacina para as crianças, né? Outro exemplo, a poliomielite, né? A poliomielite é uma doença que deixou muitas pessoas com sequelas definitivas, né? A gente tem ainda muitos casos de pessoas que ficaram sequeladas devido à poliomielite, e graças à vacina não se tem mais casos de poliomielite no Brasil, né? Em relação aos riscos, né? Quem não pode tomar a vacina, além da questão da imunidade que eu já mencionei, também tem a questão de alergia, né? Tem muitas pessoas que têm alergia aos componentes da vacina, tem algumas vacinas que são feitas através de proteínas do ovo. Então, quem tem alergia ao ovo,
tem que informar quando vai tomar a vacina, porque tem algumas vacinas que realmente a pessoa não vai poder tomar, né? Quem mais não vai poder tomar a vacina? Por exemplo, quem tem contato com pessoas que estão com a imunidade muito reduzida, a pessoa que está junto não vai poder tomar vacina com vírus vivo atenuado, né? Por exemplo, se você tem contato com alguém que tem câncer e está em processo de quimioterapia, ou tem alguma doença que a imunidade da pessoa é muito reduzida, as pessoas que estão junto, às vezes, quase sempre não podem receber essas vacinas para não causar a doença nessas pessoas que estão junto com ela. Então, lembrando, tem problema tomar vacina quem tem diabetes? Não, se o diabetes estiver controlado. Mesmo que não estiver controlado, tem que passar por avaliação médica para decidirem em conjunto qual é a melhor conduta a ser tomada, né? Se o risco maior é de tomar a vacina ou de pegar a doença, né? Na minha opinião, o risco de pegar a doença é sempre muito alto, né? Mas cada caso tem que ser avaliado em conjunto com o médico, tá certo? O que mais que eu posso falar em relação à vacinação? Vai chegar a vacina do Covid, né? Se Deus quiser. Nós vamos poder tomar? Todo mundo que tem diabetes? Nós vamos poder tomar, tá? Tem risco de tomar essa vacina porque é uma novidade? O risco de tomar essa vacina do Covid é o mesmo risco de qualquer vacina, né? Porque quando a gente entra em contato com uma substância que a gente nunca entrou em contato antes, são todas as vacinas, quando a gente toma a primeira dose, acontece isso. Então, existe o risco de um processo alérgico, existe, como em qualquer indivíduo, né? Existe o risco da pessoa não adquirir a imunidade, né? Então, às vezes, a pessoa toma a vacina e não adquiriu a imunidade, né? Então, sempre tem o risco. Agora, é segura? Vai ser segura essa vacina do Covid? Sim, o processo para fazer a vacina é um processo extremamente rigoroso. No Brasil tem a Anvisa e tem vários centros de vigilância, tem os comitês de ética que acompanham rigorosamente o processo de teste das vacinas, tá? Então, quando a vacina chegar para ser administrada à população, vocês podem ter certeza que essa vacina já foi testada de todas as formas e é uma vacina segura, tá certo? Então, assim, nós, do grupo de risco, que somos as pessoas que têm diabetes, além dos outros grupos de risco, claro, vamos sim tomar a vacina do Covid, com segurança, sem medo, né? Mesmo porque você ter o Covid é muito pior do que você tomar vacina, certo? E acho que acabaram os slides, né, Ale? Espera só um pouquinho. Acho que só a conclusão, né? Só a conclusão que, na verdade, eu já fui falando tudo isso ao longo da apresentação, né? Não tem, assim, lá muitas coisas para falar sobre a vacinação, porque, na verdade, é a vacinação comum que todas as pessoas têm que tomar, né? Com algumas restrições, né? A Débora está perguntando sobre a vacina do HPV. A vacina do HPV, ela deve ser tomada da mesma forma que o calendário vacinal. São as crianças a partir de 9 anos, né? As meninas. Pode tomar com tranquilidade também e devem tomar, né? Mesmo porque, assim, a vacina do HPV é para reduzir o risco de câncer, né? E como todo mundo aqui que tem diabetes vai viver até os 100 anos, então a gente tem que prevenir as outras doenças, né? Que o câncer de colo é uma delas, né? Então, assim, todo mundo que tem, todas as crianças que têm diabetes e têm a indicação de tomar a vacina do HPV devem sim tomar a vacina.
Podem abrir o áudio se quiser, pode perguntar de voz também, tá bom? Alguma pergunta a mais? A Débora fez Pô, agora algumas, que eu, tentei ninguém me fala respondendo ao nada, tá longo. todo mundo vendo com essa cara de velhinho aqui, ninguém me fala nada, pô. Tô com cara de velhinho aqui com meu óculos ridículo, ninguém me dá um toque, fiquei com esse negócio gravado agora. Ó. Eu tenho A uma Mônica. pergunta, já falei com o Ale, eu perguntei para ele, agora eu quero ouvir de você. Covid, renal crônico, vai poder tomar vacina? Olha, até onde eu sei, vai sim poder tomar vacina. Porque não né? quis tomar da febre amarela. A da febre amarela é com vírus vivo É. atenuado. Aí o né? médico falou o seguinte, vamos avaliar, se vier uma epidemia, aí sim, a gente pensa no assunto. Exatamente. Mas é diferente, Mônica, a situação do Covid é diferente da febre amarela, né? Em relação à grande incidência da doença e da gravidade. Claro que a febre amarela é uma doença gravíssima, mas a incidência é muito pequena, né? Comparada ao Covid. Ela falou Então, controlada, né, também aqui no Brasil. Exatamente, está mais controlada. Mas eu acredito que não vai ter restrição, não, para os renais crônicos, tá? Tomara. Também tô com essa expectativa. Eu não aguento mais ficar preso dentro de casa. Ninguém aguenta, pelo amor de Deus. Não, mas eu mais ainda, Ale. É uma loucura que fica na minha cabeça, ninguém pode chegar perto de mim, eu fico em pânico. Na verdade, assim, eu tenho acompanhado muitas pessoas, eu tenho atendido bastante pacientes no consultório que tiveram Covid, né? Eles não foram, claro, por esse motivo, foram por diabetes, por tireoide, obesidade, né? A grande maioria que eu fiz o atendimento apresentou quadros muito leves, né? Mas as pessoas que um ou outro que teve algum quadro mais intenso, que ficou alguns dias em observação, né? Mas mesmo com diabetes, a grande maioria não teve nenhum quadro mais grave, né? Mas também foram as pessoas que voltaram a mim depois, né? Que sobreviveram. Que sobreviveram. Exatamente. Eu não tenho acesso, eu não tenho acompanhado o ambiente hospitalar, mas pelo que eu tenho observado, a questão da obesidade é uma das questões que tem chamado mais atenção em relação à complicação com o Covid, né? E os renais crônicos também, Mônica, mas os renais crônicos que já estão em quadro de hemodiálise, né? Sim. Porque o sistema imunológico é muito reduzido mesmo, é muito ruim. Mas as pessoas já vi alguns casos de renais crônicos que não estão em hemodiálise e que tiveram Covid e sem gravidade, né? O diabetes controlado também, né? Diabetes controlado, a gente assim, o grande problema é as doenças crônicas descompensadas, né? Descontroladas, e que aí a imunidade reduz, né? As células de defesa não estão aptas a defender, a combater a doença, né? E acaba que a doença vem com uma gravidade maior. Obrigada. Mais alguém? Parece que tem algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu vejo quem foi que perguntou o quê. O HPV foi a da Débora, que você já respondeu. Se as crianças com DM1 vão poder tomar vacina do Covid, eu não sei. Eu acredito que sim. A Alessandra está pedindo os slides com as vacinas. Pode deixar, Lê. Eu posto para vocês depois no grupo, tá bom? Não tem problema, não. Aqueles dois últimos slides está bem simplificado, assim, o calendário vacinal, as orientações, né? Quer falar, Kimi? Pode abrir o microfone aí. Boa tarde. Em relação a essa vacina do HPV, a gente vê que ela é mais aplicada nas crianças. O adulto pode tomar também? O adulto? Então, na verdade, assim, o adulto pode tomar, mas o SUS não fornece, tá? O SUS não fornece. É só pagar. Pagou. E é muito cara a vacina, é muito cara. Só que qual que é a questão, né? O HPV, ele aumenta o risco de câncer, né?
Isso quando a exposição é a longo prazo, né? Por isso que, assim, às vezes não tem tanta necessidade do adulto tomar a vacina, né? Pelo baixo risco de ter esse câncer a longo prazo. Mas tem algumas pesquisas já, sim, de redução de risco de câncer, mesmo em quem já teve HPV. Mas, sinceramente, eu não estou atualizada nesse assunto. Outro dia mesmo estava conversando com uma colega minha que ela estava falando justamente sobre isso, que tem alguns estudos recentes dizendo que as mulheres adultas, mesmo que já tenham tido HPV, deveriam tomar para reduzir o risco de câncer. Mas aí já é uma questão muito específica que eu não vou poder detalhar, não. Tá certo. Obrigada. Então, uma vez o meu médico, ele me disse que poderia sim tomar a vacina do HPV, as mulheres adultas, desde que não tenham tido contato com o vírus. Agora, eu não sei. Ele me passou, agora eu não sei. Então, mas Agora, isso que eu estou falando, isso que eu estou falando, na verdade, é uma notícia fresca. Que é por isso que eu estou falando que eu não vou saber especificar muito, mas é uma notícia fresca de qualidade. Crianças, né? Então, assim, como nós já somos mais adultos, a gente não fica a par, né, das atualizações que eles fazem, né, para nós. Então, mas assim, que nem eu estou te falando, é uma notícia fresca que eu não vou saber detalhar, mas que parece que reduz risco de câncer, mesmo em quem já teve o HPV, porque eu acho que ativa o sistema autoimune e acaba reduzindo a doença, né, a evolução da doença. Mas eu não sei se isso, na verdade, já é uma conduta já estabelecida, né? Os médicos, os cientistas, eles vão se especializando, né? E sempre vão se atualizando, né? Então, sempre tem novidade. Olha, a Fabiane está me perguntando se tem vacina para malária. Não, infelizmente não tem vacina para malária. Tem tratamento. Boa! Mais algum? Bom, galera, se alguém mais tiver alguma pergunta, se surgir alguma pergunta também, depois que a gente desligar aqui, basta postar na comunidade e a gente vai dar um jeito de responder. Tá bom? Isso. O que eu não souber, eu vou pesquisar para responder com mais cuidado, tá bom? Porque não é minha área, né? Eu estou dando uma pincelada na vacinação e diabetes. Perguntar uma coisa, fazer uma pergunta que eu postei ali. Quando nós fizemos a Pneumo 13 no IVAN, há muito tempo atrás, eu vi que no calendário tinha sim a Pneumo 23. Porém, ela não era recomendada assim para crianças, e sim idosos, né, que são mais vulneráveis, e aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, né, como asma, esses problemas que eles, né? Por isso que eu pergunto sobre a vacina da Pneumo 23. Se é aconselhável ou não, porque pelo menos aqui no Paraná, em Londrina, quando eu vi, ela não estava no quadro deles. Apesar de que aqui no Paraná, todas elas são particular, né? A Pneumo 13 entrou há pouco tempo pelo SUS, mas ela no passado era particular também. Como as da meningite também, entrou agora algumas, mas eram todas pagas. Antigamente eram todas pagas mesmo. Eu não vou saber te responder isso. Eu precisaria pegar o calendário que está lá da Sociedade Brasileira. Mas tiveram algumas mudanças recentes em relação à vacinação e a gente tem que, por isso que eu estou falando, a gente vai na UBS, leva a carteirinha, tem as orientações específicas, tem algumas que realmente o SUS não fornece, mas a gente pode administrar de forma particular, né? Só que são muito caras, né? Infelizmente. Todas as vacinas, quando a gente vai pesquisar em particular, é muito cara. Essa do HPV, pelo que me falaram, é em torno de R$800 cada dose, tem que tomar, não sei se são 2 ou 3 doses. Então, é muito caro. A Londrina estava quase R$1.000. Então. Porque assim, como a gente leva ele vacinas, a gente começa a dar uma olhadinha, né? Nos folders que eles têm ali, a gente começa a dar, né, uma olhadinha. E são, assim, bem caras mesmo.
Muito É. caro. Todos têm que ter prescrição Doutora, médica. Todas têm que ter Pelo médico. prescrição médica. Tem que ter Doutora. prescrição médica. Oi. a endócrina passou para o Maurício tomar 23. Teria algum problema, então? Não teria problema, não. Não? Não tem Tá. problema. Não. O que acontece é que assim, tem algumas vacinas que eles direcionam para alguns grupos por questão de risco, né? São grupos que têm um risco maior de ter determinada doença. A pneumo é uma vacina que costumava se dar só para pessoas com doenças pulmonares crônicas e idosos, né? Hoje em dia a gente já tem alguns grupos a mais, as pessoas com doenças crônicas têm indicação e tal. Então não tem problema de tomar essa vacina, né? A questão de direcionar os grupos é uma questão, muitas vezes, de redução de custo, né? Porque não são vacinas caras e que não tem por que administrar em toda a população, sendo que não é toda a população que tem risco de ter essas doenças com uma gravidade maior, né? Os idosos, as pessoas com doenças crônicas, costumam ter complicações maiores em relação à pneumonia, né? Por isso que tem essa indicação mais precisa. Ah, tá. Doutora, só mais uma pergunta. Ele já teve herpes. Seria bom ele tomar vacina, então? A do herpes? Isso, ele uma vez saiu nas Seria costas. bom. Seria bom, tá. sim, porque o herpes pode voltar a ter, né? É uma doença que pode acontecer novamente, porque ele fica incubado, o vírus, e pode Isso. acontecer novamente, sim. Ah, tá bom, então. Muito obrigada, doutora. Nada. Fechamos? Fechamos. Gente, obrigado. Obrigado, Rê. Obrigado, meninas, pela participação. Então, eu vou encerrar a aula. Depois, assim que eu editar o comecinho dela, eu vou liberar também a do Dandrigo, tá? A do Dandrigo já está quase pronta, já estou fechando lá no YouTube, vou liberar para vocês e depois eu vou liberar essa daqui também, tá bom? Para que possam reassistir, se for o caso, e para o resto que não pôde participar hoje, poder assistir também, tá bom? E, de novo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, posta na comunidade, hashtag dúvida, na comunidade do programa Diabetando, e aí a gente dá um jeito de responder lá, tá bom? Tchau, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Qualquer coisa, estou por aqui. Beijinho, Valeu, tchau, Rê. tchau. Tchau.